Vocês já estão aí? Bem-vindo ao canal Monza Experience, a experiência de dirigir carros velhos e Monzas, o sucesso da década de 80 neste país e, quiçá, no mundo. O que nós vamos fazer hoje? Colocar o 500EF de novo, e nós vamos inaugurar hoje uma nova série chamada Histórias Aquarteladas de 1990, que por acaso é o ano de fabricação desta unidade. Aguarde! Isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui ainda antes de iniciarmos aí, eu pensei no seguinte, né? O que mais pode ser experiência aí no vídeo passado, que foi ao ar no sábado, dia 13, que por acaso é hoje, inclusive. Mas, como vocês podem estar vendo esse vídeo depois, depois que eu assisti o próprio vídeo, eu falei, putz, eu tô comendo uma bola feia. Porque o Monza, como eu falei, do 500EF, né, 1990, inclusive esse aqui, comprado em 31/8/90, e eu tava no exército naquele momento. E o mais engraçado do serviço militar é o que eu quero comentar. Então, existem algumas histórias de serviço militar, ainda que eu tenha ficado pouco, né, os 10 meses e meio, quase 11 meses, tem histórias muito engraçadas. E acho que vale a pena compartilhar, até porque, coincidência ou não, o Monza, por acaso, era o carro do chefe maior do quartel, que era o general de divisão. Mas ele era um general de divisão já com alguma idade, na casa dos 60 e poucos anos. E eu lembro que o sobrenome dele era Bittencourt, General Bittencourt, como era chamado no quartel. Então era o posto máximo ali do quartel da 2ª Divisão de Exército, ali vinculado ao Comando Militar do Sudeste. Pois bem, então, e o general, ele na casa dele, que era cedida ali pelo exército, né, uma casa de classe média, não tinha nada de luxo, mas enfim, próxima ao quartel, o general morava ali e obviamente existia a guarda do exército na casa do general, 24 horas por dia, dentro da casa, não exatamente onde a família do general habitava, era ele e a esposa. Acho que os filhos já tinham idade, já não moravam com ele, enfim, era só o casal. Então, basicamente ficavam 2 guardas ali, e eu fui um deles, obviamente das escalas de guarda. Então, esta história de hoje, ela é exatamente o Monza do general e o que aconteceu em algum momento daquele ano de 1990. No exato momento que esta unidade aqui, 500EF, que contempla a nossa camiseta hoje, ó, Monza 500EF, mas a foto é da 4 rodas, tá? Foi quando ele foi lançado. 2 portas. Pois bem, então esse carro estava sendo comprado numa concessionária Chevrolet Itororó em São Paulo. Vamos lá.
silêncio de um Chevrolet, e o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim, e é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim, e é aqui que eu sempre vou seguir. No primeiro episódio da nossa série Aquartelados 1990, a bordo aqui do 500EF, inclusive tem um ponto importante: toda vez que eu estiver fazendo algum vídeo de dentro do 500EF, o logotipo 500EF vai ficar aparecendo no vídeo. Eu dei um destaque no vídeo passado, mas agora vocês já sabem. Mas vamos lá, para a primeira série do Aquartelados, como eu disse, a experiência de 1990, enquanto o primeiro dono desse carro tinha retirado, lá no dia 31/8/90, esse carro da concessionária Itororó, aqui em São Paulo, eu estava servindo o Exército. Portanto, eu tinha os meus 18 anos e meio, né? Quase 19 anos de idade, então, molecão de tudo. E a primeira coisa que acontece quando a gente vai para o Exército, que acho que é importante deixar claro, é: Exército, muita gente torce o nariz para o serviço obrigatório, mas ele é uma excelente escola. Independente se você vem de classe social B, C, A, não importa. É uma excelente escola, porque tem um negócio chamado disciplina lá. Além de tudo, então, é algo que, obviamente, é uma escolha de cada pessoa, não é a minha, não pensei em fazer carreira militar, mas eu tenho boas lembranças do período de serviço militar. Então eu acho que todo mundo deveria passar por isso, que seria bem legal. É uma boa, de novo, é uma boa escola. Falando um pouco de Exército, tem uma coisa que no Exército é inerente à função de você estar lá, é uma coisa chamada mexer com armas de fogo, que, como você sabe, são feitas para matar outros seres humanos. Então, e o Exército acaba nas suas aulas, especialmente recebendo, imagine que esteja recebendo ali todo ano uma galera um bando de molecada de 19 anos de idade, 18 anos e meio de idade. Imagina que você vai entregar arma de fogo na mão desse pessoal. Então, existe um cuidado muito grande, eu acho que nesse ponto o Exército foi muito bom, de mostrar os perigos que uma arma de fogo traz e o porquê que ela não deve ser liberada a qualquer um na sociedade, porque ela mata, e isso é um grande problema. Então, para a gente colocar a mão numa arma dentro de um quartel, você passa por pelo menos um bom tempo, eu diria que pelo menos uns 3 meses, com alta supervisão, para que aí você tenha um pouco mais de liberdade de retirar a arma no depósito de armas para uma determinada missão. Ninguém pega a arma quando quer, e aquilo não é a casa da mãe Joana. Então, você só pega, especialmente sendo soldado, uma arma quando você precisa realmente usá-la, porque você vai para uma missão, porque você vai para alguma situação onde a arma é necessária. Um exemplo disso, o corpo da guarda do próprio quartel. Por escala de plantão, você faz parte em alguns dias da guarda do quartel. Então, como você está fazendo a guarda do quartel, do perímetro do quartel, evidentemente você tem que estar armado. Então, para isso, para que você chegue nesse nível, foram 3 meses de curso, inclusive em estande de tiro. Mas muito antes de você pegar uma arma municiada, de você atirar, de fazer alguma coisa assim, tem todo um conceito que eu acho que os oficiais que deram aula pra gente, e eu tinha uma boa lembrança de um dos capitães, ou melhor, o capitão da companhia, capitão Furtado, nunca mais vou esquecer. Esse era militar de carreira, depois eu falo um pouco de carreira militar, mas esse veio da AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, cara novo, capitão já da companhia, e os 2 oficiais subalternos que ele tinha eram 2 tenentes R2, que são tenentes que não são da Academia Militar de Agulhas Negras, mas foram do CPUR, aqui em Santana, em São Paulo, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Então eram 2 tenentes. Um primeiro tenente, que era o tenente Leandro, ele tinha uma cara meio assim, ele tinha um biotipo parecido meio indiano, era um cara meio diferente, sempre meio carrancudo,
O pessoal dizia que, nossa, o Tenente Leandro ele sempre vive com vontade de fazer cocô, porque ele sempre está com uma cara enfesada. Enfesado vem disso aí. Enfim, mas era boa gente também. Ele era o primeiro tenente, ele já estava quase para dar baixa, porque o oficial R2, quando ele vai para o quartel, ele tem um tempo limitado. Como ele não é oficial de carreira, por isso que é R2, reserva de segunda categoria. Ele é preparado para ser oficial da reserva. É diferente do cara que faz 4 anos, 5 anos de academia militar de Agulhas Negras, que pode chegar a general, mas isso vai ser um outro episódio. Pois bem, então era o Tenente Leandro, o primeiro tenente, e o segundo Tenente Maza, que também era um R2. Esses eram os caras que ensinaram a gente a mexer em armas. Fuzil, fuzil automático leve, fuzil automático pesado, ou FAL, FAP, hoje eu não sei como é, pistola 9mm e tal. Então, existe uma coisa que eu lembro até hoje, depois quando fui ter arma também, e tudo, que ele dizia assim, a arma que mais mata é sempre a descarregada. É mesmo? É aquela arma que você acha que está descarregada, quando você brinca com ela, causa um acidente e ele é mortal. Então tome muito cuidado com as armas descarregadas, elas matam muito, eles diziam. E você podia, e outra coisa que também me lembra, outro caco que eu me lembro disso, de 90, foi que eles falavam assim, você pode manusear a arma e você pode cometer 3 coisas, 3 situações. Primeiro, você pode ser um cara negligente. Exemplo, eu tenho uma arma, negligenciei, deixei ela solta em algum lugar, alguém pegou e fez uso dela, negligência minha, sabendo que aquilo mata, por que eu deixei no local não protegido? Eu posso ser imprudente, é o que mais mata. Eu posso brincar com a arma de fogo de forma imprudente. Estou brincando com um amigo, não, fica tranquilo, eu sou especialista nisso, está descarregada, mas sem querer saiu um tiro acidental e matou alguém. Então, negligente, imprudente e imperito. Você pode ser imperito. O que é imperito? Você não sabe mexer na arma de fogo, não vá mexer. A chance de você causar um acidente com você mesmo ou com alguém que você goste, ou que mesmo você não conheça, mas que você não tinha intenção nenhuma de causar um acidente, é muito grande. Então esses três pontos são importantes quando você pensa em ter uma arma de fogo, e eles bateram muito na nossa cabeça, literalmente, no Exército, em função disso. Bom, passamos por estandes de tiro, como funciona uma arma, monta, desmonta, lubrifica, manutenção de primeiro nível, que se chama, né, que não é desmontar tudo, e finalmente a gente pôde andar armado nas missões. Em alguns meses, evidentemente, os soldados ficavam na guarda do quartel, então geralmente não é pistola. A pistola é uma arma mais para oficiais, sargentos, tudo. Geralmente é o fuzil, que pesa, aquela bandoleira, né, aquele atiracolo durante 2 horas, que é o que você fica no plantão. Mas enfim, sabia atirar e tudo mais. E em algum momento da vida militar, eles separam as pessoas em atividades dentro do quartel. Para mim, obviamente, não foi diferente. Eu tinha uma vantagem contra os meus colegas de turma, dos meus colegas de turma. Eu já tinha uma carteira de habilitação, como eu já disse, eu tinha o meu Aero Willis 67, inclusive eu ia para o quartel, deixava lá. E aí, por ter carteira militar, eles me convidaram para sair do pelotão de transporte, o PT, pelotão de transporte do quartel. E aí eu fui dirigir jipe, veraneio, os Opalas, que eram dos oficiais, que eram os carros militares para levar coronel, general, alguma coisa assim. Então eu comecei a dirigir. E num dado momento, como o Aero Willis tinha câmbio manual e na coluna de direção, e o Opala que estava lá era em 1970 e pouco, 6 cilindros, com 3 marchas, com câmbio no volante, ninguém sabia mexer naquela porcaria. Um dia eles olharam, chama aquele soldado que tem aquele Aero Willis ali, ele vai ter uma missão. Eu fiquei muito puto naquele dia, porque era uma sexta-feira e eu tinha uma autorização para ir para a praia. Eu ia para a praia, no mesmo apartamento que eu vou até hoje, e eu já estava preparando meu Aero Willis, estava quase na hora da formatura, 5 horas da tarde, era sair de lá, trocar a roupa e ir para a praia. E infelizmente não deu, porque o sargento lá, que era o comandante do pelotão de transporte, que era o sargento Paulo, falou: Moura, venha para cá e se apresente no comando. Eu falei: o que eu fiz? O que eu fiz? Não, vai lá e se apresente ao coronel fulano de tal, que você vai levá-lo num evento no Jockey Club de São Paulo. E vai com o veículo do Exército, vai com o Opala do Exército. Tá bom. Eu fiquei muito puto, né, porque eu falei: putz, esse negócio vai até de noite, eu vou me ferrar. Mas enfim, eu fui lá, conheci o coronel, você que é o dono do Aero Willis, conversou, né? Voltei para o pelotão de transporte, ele falou: bom, então vai lá, abastece o carro. Abastecer dentro do próprio quartel, né? Ali tinha bomba de combustível e tanque, então eu mesmo, soldado mesmo, abasteci, tranquei tudo. Ele falou: agora pega o carro, fica andando aqui dentro do quartel para você ficar com prática nele, só para não dar nenhum problema. E aí é isso, você leva o coronel lá, fica o quanto tiver que ficar, à noite, volta para o quartel. Esse coronel morava também chamava PNR, que era
eram os prédios do exército que esses oficiais moravam. Então você volta com ele para cá, ele vai para casa dele, você pega o teu carro, vai embora para casa e faz o que você quiser. Então foi o que eu acabei fazendo, e daí ingressei, acabei virando o motorista do coronel, o que me causou uma grande vantagem. Porque ser motorista do coronel dentro do exército é algo muito bom, você acaba tendo sem querer umas regalias. Mas enfim, uma das funções da guarda de quem é motorista do pelotão de transporte é tirar a guarda da casa do general de divisão, que era uma casa próxima ali ao quartel, nos jardins ali, próxima da Biro Soares, uma casa térrea, de classe média, assim, que você, passando numa rua residencial só de casas, você olharia que era mais uma. Então, e ali morava o general de divisão, o general Bittencourt. O general de divisão tinha um Monza. Não era do exército, era dele, porque o carro eu nunca vi dentro do quartel, ele mesmo era dele. Só que por ser general, ele tinha à disposição um cabo do exército, que era o motorista oficial dele. Então quem dirigia o Monza geralmente era o cabo, e ele e a esposa iam atrás do Monza. E eu nunca mais vou esquecer, era um Monza prata, todo de veludo, SLE, 4 portas. E era o 1990, tinha acabado de tirar o carro, estava zerinho. Então, quando o general chegava, a gente ficava dentro da casa ali de guarda, ficava olhando o tal do Monza e falava, puta carro. Então, a minha experiência, o meu primeiro contato, primeiro não, né? O meu tio tinha Monza antes disso, mas o contato com o Monza 0 km 90 tinha sido no exército. E a guarda funcionava assim, a casa do general tinha uma entrada com um pequeno quintal onde entrava o carro, depois uma passarela onde dava acesso à sala, e no fundo da casa, perto da cozinha, tinha um outro quintal. Então ficavam 2 guardas ali. O primeiro guarda na frente da casa, geralmente esse guarda era do pelotão de transporte, então era um guarda que usava pistola e não fuzil. Eu, por exemplo, não só eu e meus colegas, né, evidentemente, se revezando nos dias de guarda, e no fundo da casa um outro soldado com fuzil. Então, enfim, era uma segurança do perímetro, afinal de contas era um general de exército, e nós estávamos num período político um pouco interessante. Tinha acabado de terminar o regime militar, a primeira eleição para presidente tinha acontecido, com o Collor sendo eleito em 89, então era o primeiro ano de governo do Collor, então estava tudo meio incerto, era o primeiro regime democrático brasileiro depois de muito tempo com os militares no poder. Então, era uma situação que as pessoas viam o exército com uma certa desconfiança naquele momento, e num país praticamente quebrado, com inflação de 38%, 40% ao mês, que foi o que o governo Collor acabou enfrentando logo no começo, e depois deu tudo que deu com as histórias que vocês já conhecem. Pois bem, então um belo dia, um amigo meu estava no plantão na Scala. Então ele estava ali na frente da casa de pistola, e um outro amigo meu com o fuzil atrás. E evidentemente, quando você está tirando guarda, especialmente na madrugada, o general devia estar viajando, alguma coisa assim, casa vazia, e os caras se sentiam no direito, ou alguns, de se encostar no muro, de vez em quando dar uma cochiladinha, o que é um grande perigo, porque se você dormisse e chegasse a troca da guarda e o cabo que trocasse a guarda no jipe te pegasse dormindo, você tinha um problemão sério. Mas com o tempo as pessoas vão se acostumando, e tirar serviço em casa ao ar livre é um negócio meio complicado, porque além das 2 horas você não tem o que fazer, tem que ficar atento ali o que está acontecendo, andando de um lado para o outro no quintal, vendo o que está acontecendo, se ninguém pula o muro, mas era uma rua super tranquila, então dificilmente tinha tido algum tipo de coisa ali, então você não tinha o que fazer. No frio você congelava, então você começava a fazer flexão de braço, qualquer coisa que mexesse no corpo, porque no frio o frio entrava por mais agasalho que você colocasse. No verão é o calor que enchia o saco nas noites muito quentes, porque você estava de farda de instrução, manga comprida, tudo certo, fuzil nas costas ou pistola, então não é nada confortável. Então o que as pessoas faziam? Arte. E esse meu amigo resolveu dar uma cochilada lá no fundo da casa, perto das arvorezinhas ali e tal. Provavelmente os dois cochilaram juntos, não se sabe agora a história, nunca vamos saber, mas o fato é que por volta da madrugada, em algum momento, o Monza do general aportou. Aportou não, chegou. Abriu o portão, o cabo entrando, estranhou. Cadê o soldado que deveria estar aqui na frente? Não sabia onde estava o soldado. Soldado! E chama daqui. Evidentemente, os 2 malucos no fundo da casa acordaram. E saíram correndo com tudo, porque sabiam que se fossem pegos dormindo alguma coisa, seria um grande problema. E o que eles disseram? Falou, não, por que você não está aqui na frente? Aí ele, não, prestou continência, voltou e falou para o cabo, porque nós ouvimos um barulho no fundo da casa. Parecia que tinha alguém dentro da casa. Nós ouvimos pela cozinha. Pronto, nesse momento, eu vou dizer que talvez
A alma de combatente do general falou mais alto e o general, evidentemente, agora é relato de terceiros, né? Sacou sua pistola 9mm e disse ao cabo: vamos entrar na casa armados e ver se tem alguém lá dentro. Bom, e aí montou-se uma operação emergencial. Então estava lá o general com a pistola na mão, o cabo com pistola na mão, e evidentemente ele chegou para os dois soldados: você, pegou para o meu amigo do fuzil e falou: vem cá, ô fulano, vem aqui. Vamos lá. E aí a mulher do general: ai meu Deus, e aquela situação? O fato é que o general pegou sua chave, abriu ali a porta de entrada da sala e, no estilo Rambo, dizem, ele entrou com o cabo e tudo, aquela pistola assim, olhando para os lados e tudo, e nesse momento o general disse ao soldado: engatilhe o fuzil. E ele engatilhou o fuzil. Engatilhar o fuzil significa que você puxa aquele ferrolho e a munição que está no carregador vai para a câmara, onde ela pode ser deflagrada, ou seja, você pode a partir de agora dar um tiro, porque uma arma com muita munição no carregador, mas sem engatilhar, não vai dar tiro nenhum. A câmara não é combustão, enfim, ela está vazia, então a arma não tem problema nenhum. Mas engatilhar um fuzil significa que você está a um passo de fazer merda, porque a munição subiu. Engatilhe o fuzil e, obviamente, deixe-o travado, é a travinha de segurança. Engatilhou o fuzil e está lá meu amigo com o fuzil na mão e a operação emergência entrando na sala do general. O general na frente, como sempre, liderando o combate. Estava lá o cabo e todo mundo, a mulher lá atrás, perto do último soldado com a pistola, então ficou para trás. E aí, vasculha daqui, vasculha de lá, e num dado momento um barulho acontece na casa. E naquele barulho, o meu querido amigo, no pavor, no famoso poder do cagaço, apertou o gatilho do fuzil. Agora você imagina você disparar um tiro de fuzil dentro da sala do general de divisão, da sala de estar da casa dele. Isso ia dar muita merda, mas muita merda. E aí, claro, todo mundo, e não sei o quê, e no fim vasculharam a casa, obviamente não acharam ninguém. E aquele meu colega não dormiu mais à noite, porque ele falou assim: eu vou ser preso, expulso do exército, preso, acho que eu vou terminar minha vida preso. Evidentemente que não é isso, mas tem todo o inquérito, pode ter um inquérito militar, pode dar um abacaxi tamanho família. Disparar uma arma de fogo sem justificativa dentro do quartel ou fora do quartel é um problema. E tem que ser assim, porque afinal de contas é uma arma de fogo, quanto mais um fuzil. Dizem que o cabo, depois em depoimento para terceiros, também alegou que pela primeira vez na vida ele ouviu o barulho de uma munição 762 andando no ar, porque aparentemente a munição passou perto de fazer uma merda muito grande. Ricocheteou em algum lugar, parou em algum móvel, espero que não tenha sido na cristaleira da mulher do general, mas o fato é que fez um belo rombinho na sala do general. E aí nada foi achado, todo mundo de volta para o quartel. E claro, no dia seguinte, quando eu cheguei logo cedo, antes da formatura, às 7 da manhã, ninguém no quartel falava outra coisa a não ser o soldado maluco que provavelmente ia morrer, sei lá o que ia acontecer com ele, todo mundo desesperado, além dele, pelo fato de ter disparado dentro da casa do general um fuzil. E por sorte não ter feito uma tragédia ou alguma situação maior. Bom, aquele dia se passou de forma lenta, especialmente para o meu querido amigo, o autor do disparo. E como ele tinha saído da guarda, ele dormiu aquele dia, obviamente, no quartel, amanheceu no quartel, tomou café da manhã e seguiu a vida no pelotão. E se não me engano, ele era um cara administrativo, ele ficava no pelotão de comando, na turma do comando, ele ficava tipo um auxiliar de escritório, alguma coisa assim, porque era um quartel de comando, então tinha vários departamentos. Bom, o fato é que passou o dia e as apostas estavam lançadas, nos falava outra coisa. E aí, fulano vai ser preso, não vai ser preso? Fulano vai ser expulso, não vai ser expulso? E agora, o que vai acontecer? Será que o cabo roda também? Enfim, imagina o dia inteiro, o cara entrou em pânico, mas finalmente chegou a formatura da tarde. Sempre ocorria ali no pátio, em frente à companhia do comando, e obviamente a formatura, como a da companhia, é presidida ou liderada pelo capitão. Então todo mundo informa, os tenentes e os sargentos colocam a galera em forma, apresentam ao capitão. Então, por exemplo, primeiro tenente fulano de tal, apresentando a companhia de comando, presta continência, entra em forma, todo mundo em posição de sentido, o capitão recebe e dá a ordem do dia ou faz o fechamento. Bom, naquele dia, todo mundo fez exatamente a mesma coisa, obviamente, esperando as palavras do capitão. E aí, será que vai dizer, será que não vai dizer? E agora é agora que o cara vai estar preso e não é?
E o capitão disse, o capitão Furtado disse, ele falava meio assim, só, tivemos aqui um incidente com um soldado ontem. Então eu falei, agora que vai complicar tudo. O cara nessa hora, eu não sei nem como se ele parava em posição de sentido, se ele já não estava mijando nas calças, mas o fato é que tivemos um incidente na guarda da casa do general, onde ouviu-se um barulho, contou exatamente o que eu já contei, e aí vinha, e todo mundo assim, né? Ninguém mexia, mas nem a mosca, as moscas que paravam naquele momento, qualquer passarinho que estava passando pelo quartel ali na Bílio Soares naquele momento, todos pararam, até no ar, tipo beija-flor assim, para ouvir o que o capitão dizia. E aí o capitão concluiu, após relatos, após o depoimento do general inclusive, temos aqui que parabenizar o soldado fulano de tal. E aí todo mundo olhou, meio que só os olhos se olhavam, né, de um lado para o outro, porque no intuito de proteger o general de divisão, ao perceber um barulho incomum na casa, ele imediatamente disparou com todo o controle o fuzil, com o intuito de alertar o general, que estava obviamente mais à frente, para que não avançasse mais, porque aquilo poderia, se tivesse realmente um intruso, poderia ser perigoso. Comprovou-se depois que não havia intruso nenhum, mas enfim, queremos parabenizar aqui o soldado por esse ato de bravura, por ter feito isso. O general agradece pessoalmente, etc, etc, etc. E aí, bom, a sensação de dar risada do próprio capitão Furtado foi em todo mundo, mas ninguém em forma evidentemente se arriscou a fazê-lo. E o nosso querido amigo, que estava ali na frente, disse o muito obrigado e voltou para ficar em forma, em posição de sentido e depois em descansar. Foi engraçadíssimo, porque eu nunca vi uma pessoa tirar o ar do pulmão com uma condição prazerosa. Eu quase que tenho certeza que aquele dia marcou a memória dele como o dia que ele soltou o ar com a calma mais doce possível. Porque ele fez assim, numa lentidão absurda. E essa foi a primeira história do nosso querido Histórias de 1990, 500F dos Aquartelados. Obrigado se você ficou até aqui. Vão ter outras.